falar da adaptação e acolhimento, para a gente entender um pouquinho, né, sobre esses processos, né, que são bem diferentes, né? O que que é adaptação e o que que é o acolhimento, né? Quando nós falamos de adaptação, falando desse processo que nós estamos vivenciando aí no SEI, né? O que que é? Que é a chegada, né, dessas crianças na creche, né? Desse início agora do ano letivo, né? O espaço, né? Dessa chegada da criança no espaço que ela está chegando, né? Para conhecer, né? Para criar os vínculos, né? Com os adultos cuidadores, né? Que ela vai precisar desse período, né? Para ela poder se sentir segura, criar os vínculos, compreender como que funciona a escola, né, para ela poder ter esse período para que ela possa se sentir segura. E o que nós sempre falamos, né, que cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo, cada criança é única, elas não são iguais, por isso que a gente fala, né, que não existe adaptação. Quando nós falamos que não existe adaptação, é porque a gente precisa aprender a respeitar, né, o tempo e o ritmo de cada criança. Então, não existe, quando a gente fala que não existe adaptação, é que a gente está falando que não existe um tempo pré-determinado, né, para a criança. E para a gente entender a diferença do que é adaptação e o que é acolhimento, a gente precisa conhecer o que é cada termo. Então, acolher, o que que é? Acolher tem mais a ver com postura, né, do adulto, né? O adulto precisa estar aberto para conhecer essa criança. E como que a gente conhece uma criança? Estando aberto para escutar, para observar, para conhecer e principalmente respeitar, né, o jeito de ser essa criança, respeitando as emoções, né, e estando disponível, né? E assim, e adaptação é. Quase não estou ouvindo, Clemente. Tá. E a adaptação, ela pode terminar, né? Porque essa adaptação é o tempo que a criança precisa para conhecer o espaço e se sentir segura, né? Com o adulto e com, né, o lugar que ela está inserida. Já o acolhimento, não. O acolhimento, ele acontece durante todo o ano, né? Porque o adulto precisa estar disponível durante todo o ano, né? Para receber essa criança de forma afetuosa e carinhosa, né? Então, por que que nós falamos, né, que na educação infantil a gente acolhe e não fazemos adaptação? Porque a todo tempo na educação infantil, principalmente com os bebês e as crianças pequenas, a gente precisa estar disposta, né, para dar atenção e colo o tempo todo para que a gente possa transmitir segurança e afeto, né? Porque essas crianças, elas estão o tempo todo precisando, né? Estão deixando o seio seguro da família, né? Para ir para um lugar estranho, né? Com pessoas estranhas, né? Até que elas possam se sentir seguras ali naquele lugar diferente. E o choro, né, nesse processo é algo que não tem como, né? Vai acontecer, faz parte do processo, é a linguagem primordial da criança quando ela se sente insegura num ambiente diferente, com pessoas diferentes, né? Faz parte da emoção e é a principal linguagem de manifestação do bebê. Espera só um minuto, o que tem no chat, amiga? Que o som estava baixo. O som? Será que é para todos? Né? Deixa eu só dar uma verificada no som aqui. Um segundo. Deixa eu ver. Embaixo aqui, ó. Aqui. Deixa eu voltar para cá. Um minuto só para verificar o som, meninas, tá? Melhorou, obrigada. Tá melhor? Tá melhor. Meninas, todas estão ouvindo bem? Só para ver se é uma coisa pontual. Meninas, todas estão ouvindo bem? Sim? Quero saber só se é uma coisa pontual de uma escola. Todas estão ouvindo bem? Tá joia, então. Obrigada pelo retorno, viu?
Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, então. Cheia, vamos voltar. Então, tá. Então, voltando aqui falar, né, do nosso processo aqui, né, que nós estamos vivenciando, né, como vocês, né, estão vivenciando aí no SEI, né, o choro faz parte, né, gente, desse processo de acolhimento das nossas crianças, dos nossos bebês. É um processo onde as crianças, né, os bebês principalmente, chegam bastante inseguros, né, no SEI, por deixar o seio seguro da família. Então, nesse momento, é muito importante a gente oferecer o colo, sim, para as crianças, para os bebês. Eles precisam bastante, né, nesse momento, serem acolhidos, serem escutados. É um momento que exige bastante, né, de nós adultos, de nós educadores, acolher, ser presença, né? Ter bastante paciência, é um processo que exige da gente, né? Mas quando bem acolhidos nesse momento, né, nesse início, a gente garante, né, que o resto do ano eles, né, sejam mais tranquilos aí para os nossos bebês. Então, o colo ele é indispensável. Ouvimos bastante a questão de não dar colo, né, que vai viciar, que acostuma mal, mas porém, né, de acordo com os estudos, a gente vê, né, que não, né, que o colo ele é necessário para, né, trazer segurança para a criança nesse início, que com o tempo a criança ela vai ficar bem, ela vai se sentindo segura no ambiente, ela vai aos poucos, né, se sentindo acolhida, segura, e a adaptação ela se torna bem mais tranquila. Sondagem, né? Vamos falar um pouquinho agora desse processo da sondagem. Vocês receberam também por e-mail o documento falando sobre sobre a nossa sondagem. A nossa sondagem, né, como vocês perceberam pela documentação, ela continua seguindo, né, os mesmos parâmetros, né? Sobre a sondagem inicial, né? Então, a nossa sondagem nessa primeira coleta, né, ela também, né, vamos seguir os mesmos parâmetros, né? Vamos fazer uma proposta livre com as crianças, da maneira mais espontânea possível, né? E qual é o caráter, né, da nossa sondagem inicial, né? É coletarmos com as crianças uma proposta de desenho, né? Seja no chão, na areia, na parede, em situação brincante da criança, né? E essa proposta da criança, ela tem como objetivo nesse momento nós termos um parâmetro de como a nossa criança ela está para nós nesse maternal 2, né? Então, é uma diagnóstica, né? Ela tem esse caráter, né? De perceber como essa criança está chegando para nós nesse primeiro momento. Então, ela é uma sondagem que ela não será necessária ser lançada, né, na plataforma, né, do Conecta, né? É uma sondagem para ser coletada e diagnosticada, sem caráter, né, de avaliação, tá? Lembrando, né, que a nossa sondagem, ela não precisa mais ser focada somente, né, na folha, né, como era feita anteriormente, e sem a necessidade da semana fechada, né, como nós fazíamos anteriormente, né, como tinha aquele olhar. E o professor, né, tem aquele papel, né, do olhar sensível, né, para documentar essas produções das crianças. Bom, o documento, né, que foi enviado para vocês, né, sobre a sondagem, para vocês analisar com os professores. Fala também sobre a fase dos desenhos, né, para a gente poder estar resgatando e fazendo alguns estudos. Na nossa reunião presencial, né, que vamos estar fazendo aí no mês agora de março, né, entre a primeira e a segunda semana, vamos estar enviando para vocês aí uma data formalizada. Estaremos falando sobre a nossa sondagem, vamos estar recapitulando com vocês. Estaremos falando um pouquinho mais sobre essa questão da sondagem.
Então, nessa sondagem inicial, né, como falei para vocês, é mais uma sondagem, né, de caráter de perceber como as nossas crianças estão chegando, né, no nosso maternal 2, tá? E assim, vou estar colocando aqui para vocês alguns exemplos, né, algumas formas de como nós podemos observar e coletar o desenho das nossas crianças nesse primeiro momento. Então, temos diversas formas de podermos observar a produção desses desenhos, seja em produção feita através da modelagem, né, de massinha, desenhos espontâneos em diversos suportes. Aqui a gente está vendo alguns desenhos feitos, né, em pedras grandes, suporte riscante, como giz, feito aqui no chão mesmo, com carvão no chão, aqui numa caixa de luz, né, numa caixa de luz improvisada, né, um suporte feito aqui numa caixa grande com uma lanterna dentro. Aqui, suporte de riscante de canetinha numa bacia de alumínio. E aqui, na argila molhada com graveto. Então, né, podemos observar que tem diversas formas possíveis de se observar o grafismo das crianças, que seja não necessariamente na folha A3, né? Então, há diversas formas da gente explorar o grafismo das crianças. Também foi enviado via e-mail para vocês os mapas, né? Os mapas da sondagem, né? Que foram enviados 2 mapas diferentes para vocês, né? Lembrando, né, que essa sondagem inicial não será necessário o lançamento no Conecta. Esse primeiro mapa enviado para vocês, né, a da sondagem inicial, que não será lançado, vocês notem que aqui está diagnosticado, né, a garatuja desordenada, a garatuja ordenada, pré-esquemática, né, e o esquema, né. E já no segundo mapa, que foi enviado, né, já tem os resultados da sondagem, né, para colocar a data e os bimestres subsequentes, né? Então, são 2 mapas diferentes, né? O mapa da sondagem inicial, que será feita agora, da semana de 3 a 27 de fevereiro, e depois o mapa bimestral, que é do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, tá bom? E a sondagem bimestral, né, são as nossas sondagens que são coletadas e as sondagens que são lançadas bimestralmente os resultados no sistema Conecta. Aqui nós já vamos entrar na pauta, naquela pauta que foi enviada para vocês de sugestões, tá? Para que fossem trabalhadas lá no dia 19 e 20 com os professores. Lembrando que essa pauta, coordenadora, é uma pauta sugestiva, tá? Se vocês já haviam pensado algo para trabalhar com os professores de vocês, também não tem problema algum, né? Foi uma pauta de sugestão, né, para facilitar aí, né, o andamento, a vida de vocês, né? Lembrando, né, que pensamos em facilitar a vida de vocês, né? Já considerando que a semana de 9 a 13 de fevereiro, né, seria uma semana para vocês estarem pensando única e exclusivamente aí no acolhimento, né? Embora seguiu aí para vocês o planejamento, a sugestão, né, de trabalhar a documentação pensando nas primeiras semanas do SEI, né, a sugestão dos acolhimentos, né, essa pauta foi pensando exatamente para facilitar o trabalho de vocês, para que vocês trabalhassem única e exclusivamente com os professores, favorecendo essa semana de acolhimento das crianças. Tá? Nessa pauta, que foi que seguiu para vocês, né, aí teve o desenvolvimento, né, dessa pauta na primeira parte, pensando no acolhimento, né, e na integração da equipe de vocês, de professores, né,
pensando, né, em vocês já receberam esses professores aí no dia 4, vocês já fizeram, né, uma integração com esses professores, porém no dia 19 e 20, né, vamos pensar numa recepção mais calorosa, vamos dizer assim, né, com uma dinâmica, pensando nesse planejamento aí mais aprofundado, né, num planejamento mais dinâmico e pedagógico. Aí colocamos uma sugestão de proposta para vocês e também uma dinâmica, né? Uma dinâmica mais pontual, acolhedora e depois uma dinâmica mais reflexiva, né? E nessa sugestão de dinâmica reflexiva, nós colocamos esse texto para que vocês pudessem trabalhar com os professores, né? Essa sugestão de dinâmica reflexiva, né, seguiu com esse texto chamado Desejo das Crianças para o ano de 2026. E qual seria o objetivo, né, dessa proposta, né? Seria acolher essa equipe, provocar essa reflexão sobre o papel de cada profissional aí, né, dentro do SEI. E provocar esse clima, né, de pertencimento, né? E qual seria o papel, qual a responsabilidade de cada profissional dentro do SEI, né? Desde o professor, né, equipe gestora, e por que não provocar também nesse professor esse desejo de trazer com ele o restante da equipe, né, de dentro da sala, né, para que traga todo esse engajamento lá dentro da sala, né, na sala referência dele também. Lembrando que esse professor, ele não trabalha sozinho dentro da sala, então é importante despertar também o desejo de toda a equipe de dentro da sala, né? Resgatando aqui então, né, o nosso texto, né, que está lá no finalzinho da nossa pauta, né? Se você tem tempo de dar uma lidinha na depois de vocês com os professores, lá no finalzinho da pauta, tá? Resgatando a leitura da pauta aqui, né, tem todo o passo a passo de como que vocês, né, poderão trabalhar com esses professores essa pauta, né, e essa dinâmica. Voltando aqui para o texto, né, tem aqui todo o material necessário que vocês poderão, né, disponibilizar para os seus professores, a forma, né, que vocês vão trabalhar, a forma que vocês poderão também desenvolver, né, essa dinâmica e o convite à reflexão. Aqui, só voltando para vocês aqui nessa parte da reflexão, quando convida, né, esses professores a sentar, a refletir em qual momento da infância que o professor se recorda de ter sido mais acolhido enquanto criança, né? E também tem essa pergunta que fala, né, que houve um gesto ou ação que mais marcou ou fez diferença para você? Aí, né, tem também uma parte que pede para que o professor anote uma palavra-chave que evidencia o que mais, né, a criança precisa no momento de acolhimento na SEI, né? Então, essas reflexões aqui, né, quando a gente pede para que esse professor ele pare, né, reflita e olhe para ele, pense nos momentos, né, quando esse professor ele foi acolhido, né? Ele revisite a sua infância, pense no momento, né? Que ele chegou também lá na sua escola, no momento que ele chegou na educação infantil, né? Vamos pensar que teremos muitos professores que visitaram, né? Que tiveram esse momento de acolhimento na educação infantil. Alguns tiveram, né? A oportunidade de frequentar uma educação infantil, uma creche, outros já não. Outros já ingressaram diretamente numa EMEI, né? Outros professores vão relatar que ingressaram diretamente já no primeiro ano. Então, a gente vai ter a oportunidade de ouvir diversos relatos de professores e a forma como esses professores eles foram acolhidos nessa educação infantil. Então, esse visitar o eu interior, visitar essa criança interior, ela faz com que esse professor ele reflita a forma como ele, né? Ele em si, ele também ele acolhe essa criança. Ao visitar esse eu interior, muitas vezes nós adultos, nós refletimos sobre a forma como nós, enquanto adultos, nos formamos para acolher essa criança. Então, é uma dinâmica que mexe bastante com a nossa forma, né,
de ser profissional e a forma como nós acolhemos também as nossas crianças. É uma dinâmica bastante forte, bastante sensível, que nos faz refletir enquanto educador e a nossa forma de acolher a nossa criança, que é a forma como eu fui acolhido é uma forma muito, né, é uma forma que nos faz refletir a forma como eu acolho hoje essa criança, né? Então, se eu fui acolhido com amor, com afeto, muitas vezes eu reflito hoje na criança a forma como eu acolho também. Então, é muito importante a gente refletir isso. Se eu fui acolhido com afeto, eu sei refletir o afeto. E se eu fui uma criança que não foi acolhida com tanto afeto, com tanto amor, com tanto carinho, muitas vezes, de forma muitas vezes, sem querer, né, eu acabo refletindo na criança também essa falta de afeto. Então, é uma dinâmica que tem tudo assim para ter muita história para contar, coordenadoras, com certeza. Né? Então, eu desejo que seja uma dinâmica bem gostosa aí para vocês realizar aí com os professores de vocês, tá bom? Aí tem aí o textinho, né, que foi colocado para vocês. Eu gostaria de ler de forma rapidinha aqui com vocês, né, esse texto, né, que eu li aqui, né, com a minha parceira, né, com a Bel, que nós vamos trabalhar tanto no SEI quanto, né, nas EMEI também, e sensível, né. Então, neste ano que se inicia, nós não queremos o tempo grande, esse que os adultos usam para medir o cansaço. Nós desejamos o tempo das formigas, aquele que demora uma tarde inteira para atravessar um graveto. Nós queremos o direito de desperdiçar palavras. Pedimos que o agora seja um lugar de morar, onde possamos ser árvores, pedras ou passarinhos, sem que ninguém nos peça para crescer logo. Desejamos que as poças d'água sejam nossos espelhos maiores, pois nela o céu fica ao alcance dos nossos pés descalços. Queremos que o ano novo venha com cheiro de terra molhada e que as nossas mãos possam aprender a língua da semente. Desejamos que nossa imaginação seja respeitada. O brinquedo feito de nada, o castelo de areia que o mar leva, o desenho de que a chuva apaga. Pois a gente sabe o que é proveitoso para o bolso, que sempre é um deserto para a imaginação. Pedimos olhos que saibam ver o invisível, o brilho no rabo do caracol, a música que o silêncio faz quando a gente dorme e o tamanho do amor que cabe num abraço de chegada. Que em cada mês a gente possa continuar sendo feliz, sem pressa do mundo, convidando os grandes a sentar no chão e a reaprender que a vida só é plena quando a gente se permite amanhecer por dentro. Que a gente possa continuar sendo criança para sempre. O crédito desse texto é da Flávia Cavalcante de Carvalho Silva. É um texto bastante profundo, bastante comovente, né? Que nos convida a ser criança, né? Que nos convida a olhar, né, o tempo com os olhos de criança, né? Que vocês possam, né, aproveitar bastante esse texto aí com os professores de vocês, meninas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso planejamento, né? Todas receberam planejamento, meninas? Dá um joinha aí pra gente. Todo mundo recebeu o planejamento? Tá. Então vamos falar um pouquinho agora sobre esse planejamento. Tá? Tá. Certo. Coordenadoras, né? Deixa eu passar um recadinho rápido aqui para vocês antes de falarmos do nosso planejamento inicial. A nossa diretora de departamento, Renata Ferrari, né, pediu para
justificar para vocês aqui a ausência dela na nossa reunião, né? Ela está em reunião com o secretário, o Luciano, né? Luciano, tá? E pediu para, né, desejar um excelente dia para vocês, tá bom? E um abençoado também ano letivo, tá? Então vamos lá. Retomando aqui a nossa pauta, né? Vamos falar então um pouquinho agora sobre o nosso planejamento inicial. Todas receberam, né? Esse planejamento, né? Tanto dos nossos segmentos aí do SEI, B1, B2, né? M1 e M2, né? Então, vamos falar um pouquinho agora como, né, foi pensado, né, os nossos planejamentos por segmento, né? Lembrando que, né, até esse presente momento, né, o material didático ainda está em processo licitatório, né, vai chegar o nosso material. Nesse primeiro momento foi enviado para vocês o planejamento, né, de um mês de cada segmento, posteriormente seguirá o restante, né, do nosso planejamento, né, bimestral, até que chegue o nosso material didático. O nosso material didático vai chegar, tá? Então, nesse primeiro momento, nós temos aí com vocês o planejamento de um mês de cada segmento. E como que foi pensado, né, esse planejamento ao presente momento, né? Ele foi embasado, então, né, de acordo, né, com a BNCC, contemplando, né, os campos de aprendizagem objetivos, né? E nesse primeiro momento focado então no acolhimento, né, das crianças, né, que é primordial nesse início de ano. E também, né, considerando, né, que as crianças reconheçam, né, a rotina como espaço educativo, né, e também pensando, né, que essas experiências elas sejam contínua, né, e flexível. Então, o que vocês vão perceber, né, nesses primeiros momentos aí no nosso planejamento, né? Cada planejamento ele foi pensado em cima de um tema gerador, né, de acordo com a faixa etária, né? Então, o nosso B1, né, tem como tema gerador aí, né, os nossos bebês conhecendo um mundo novo, explorando os movimentos e estabelecendo vínculos afetivos. Então, o que é mais importante para os nossos bebês quando chegam aí no SEI, nesse primeiro momento? O estabelecimento de vínculo. E o que eles trazem consigo nesse primeiro momento? A curiosidade, né, de conhecer esse mundo novo, né? Porque para eles tudo é novo quando chega no SEI, tudo é novidade, né? Desde a chegada de conhecer as pessoas novas fora do convívio da família, né? E a importância de estabelecer vínculo. Então, tudo foi pensado de acordo com a faixa etária, o que é importante para os bebês, sem perder o foco, né, na BNCC. O que a BNCC traz, né, para esses bebês, né? E o foco também no cuidar e no educar. Então, quando vocês contemplarem, né, o planejamento do B1, além do o tema gerador estar entrelaçado com a BNCC, vocês vão poder também fazer a leitura e ver que os objetivos de aprendizagem, né, aqui do planejamento do nosso B1 está contemplando tudo, né, que os bebês vão necessitar nesse primeiro momento de acolhimento. Aqui nós temos a importância do tema gerador, né, como ele foi escolhido, como eu falei para vocês, né. Então, mais do que um assunto, né, o que esse tema gerador ele traz, né, para cada segmento. Ele orienta, né, a organização do tempo e do espaço dentro da SEI. A escolha dos materiais, né, vai estar tudo também designado dentro desse planejamento. Vai trazer para vocês também a postura do educador, ou seja, né, vai estar ali como o professor ele precisa executar, né, cada proposta, as interações e as brincadeiras, a construção dos vínculos seguros e a condição essencial para qualquer aprendizagem, ou seja, vai estar descrevendo as propostas, os locais, qual a forma de executar, vai estar passo a passo a ação do professor,
né? Então, vai estar tudo descrito ali dentro do planejamento, né? Sem a necessidade de um outro suporte, tá? Outra informação importante dentro do nosso planejamento é a informação de rodapé dentro de cada planejamento, tá? Então, é importante vocês pegarem o planejamento de cada segmento e se atentar a fazer essa leitura, né? Se apropriar junto com os professores, né? Dessas informações de rodapé. Aqui do berçário 2, por exemplo, né? Já traz toda essa orientação para o professor, né? Fazer todo esse estudo completo, né? Desse planejamento, né? Que já foi feito para um mês, né? Pedindo para que ele se aproprie desse planejamento, né? Se aproprie do planejamento, já anotar todo o material necessário que ele vai precisar para realizar as propostas com antecedência, solicitar para o coordenador quais são os materiais que ele vai precisar. Outra coisa muito importante é lembrar que esse planejamento ele é um norte, não é algo engessado. O professor ele pode fazer as mudanças necessárias, não é necessário que se siga à risca esse planejamento. Tem aqui, né? Vamos pegar depois esse modelinho aqui de planejamento. Não é porque tem uma sequência de 5 propostas que o professor ele precisa necessariamente desenvolver essa proposta segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não. O professor ele tem a liberdade de escolher qual proposta ele vai realizar na segunda, qual ele vai fazer na terça. Se ele vai repetir essa proposta segunda, ele vai fazer na terça, ele pode repetir, até mesmo porque tem propostas que precisam ser realizadas em mini grupo para que tenha qualidade e o professor consiga atender essas crianças com qualidade e dividir em pequenos grupos. Então, as propostas elas não precisam todas ser contempladas durante a semana. O professor ele pode eleger as propostas para ser desenvolvidas, ele pode desenvolver 2 propostas, 3 propostas principais, vai ficar a critério do professor, tá? Outra coisa importante aqui, né, de informação de rodapé, rotina na educação infantil, né? O que precisa ser contemplado nessa rotina? Garantir segurança emocional, previsibilidade, flexibilidade, intencionalidade pedagógica, né? Outra coisa, né, destacada aqui, cantinhos de alimento, né? Esses cantinhos são essenciais, né? Precisa ser preparado todos os dias para acolher os bebês e as crianças pequenas, materiais separados, precisam estar separados todos os dias, né? Com antecedência, os cantinhos preparados de forma estética para receber os bebês e as crianças. Regrinhas e combinados, né? A gente sabe, né? Desde bebezinhos a gente precisa trabalhar, mas cada criança, de acordo com a sua faixa etária, aprende de forma diferente. Então, como que os bebês aprendem regras e combinados? Né? Os bebês eles aprendem através da convivência, né? Não por explicações longas, né? Então, tá tudo discriminadinho aqui no nosso rodapé. Como que a gente trabalha, né, com os bebês? Como que eu trabalho com o B1? Como que eu trabalho com o B2? Como que eu trabalho com o maternal 1? Como que eu trabalho com o maternal 2? Então, é importante o professor fazer a leitura e a apropriação aqui do nosso rodapé. A área externa também precisa ser contemplada todos os dias, né? Chamada, contagem, né? Roda de conversa. E os registros, né? Como que eu vou trabalhar o registro nesse período, né? Com os bebês e as crianças bem pequenas. Então, registrar as propostas com foto, fazer anotações no nosso reflexivo é muito importante. Né, também, lembrando, né, que a gente precisa ter essas fotos sempre guardadinhas, reservadas ali, pensando posteriormente nos nossos registros de portfólio, né? E também tem aqui o nosso ponto de atenção dentro de cada segmento. Então, dentro aqui do meu B2 e do meu B1, né, tem aqui sempre um pontinho de atenção, né? Evitar bichinho de pelúcia nos berçários, né, por exemplo, né? E o uso, né, do EVA. Tá? São pontinhos de atenções aqui nos nossos berçários. Aqui no nosso berçário, nosso planejamento do B1, aqui nós temos aqui
modelinho para vocês, né, da nossa primeira semana no B1, né, das sugestões de propostas que seguem aqui no nosso planejamento. Como mencionei para vocês anteriormente, aqui nós temos aqui proposta 1, cesto, né, dos tecidos, a proposta 2, cesto dos tesouros, proposta 3, tapete sensorial, proposta 4, livro de panos e livros de banho, proposta 5, varal sensorial. Então, não necessariamente essas propostas elas precisam ser feitas em sequência, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós sabemos, né, que a semana, ela, né, transcorre de 9 a 13. Mas o professor precisa fazer todas essas propostas? Não. O professor, ele pode eleger essas propostas, né, e realizar em mini grupo ou escolher essas, né, as principais propostas para realizar, né? Lembrando que o planejamento ele é flexível, né? Como nós falamos aqui anteriormente para vocês, né? E lembrando que, olhando aqui novamente mais uma vez aqui no nosso planejamento, né? Que tem propostas, né? Que serão realizadas em mini grupos. Então esse professor ele pode, né, fazer essa propostas aqui em 2 dias. Vou eleger a proposta, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a nossa proposta aqui do cesto dos tesouros, mini grupos de 4 a 6 bebês. Meu professor conseguiu fazer essa proposta aqui, não conseguiu fazer essa proposta em um dia, vai fazer em 2 dias. Ele pode fazer? Pode, né? Aí tem uma outra proposta aqui, por exemplo, em mini grupos, né? Que é a do tapete sensorial. Vai eleger essas duas propostas aqui para fazer em 2 dias. Ele pode fazer? Pode, né? Lembrando, né, que esse planejamento ele é flexível. Então, pode fazer uma proposta em 2 dias? Sim, pode, né? Aí essa proposta vai ser feita com tempo, devagar e com qualidade, não sendo necessário contemplar 5 propostas dentro da semana, certo? Versário 2, né? Mesma coisa que nós conversamos aqui né, sobre o versário 1. Maternal 1 também, né? A mesma coisa, né? Tem aqui né, o cantinho de acolhimento, a roda de conversa, né? Lembrando que, né? Eu posso contemplar momentos também da proposta, né? Na minha roda de conversa, né? Como acontece aqui no maternal 1, né? E o maternal 2 também, né? Tem o momento do acolhimento, roda de conversa e a proposta. Também no mesmo caso aqui que nós conversamos, né, do B1, B2 e M1. Não necessariamente preciso contemplar as 5 propostas dentro da mesma semana. Sobre o nosso semanário, né? Então, seguiu para vocês também, né, o nosso semanário atualizado, né? O nosso semanário atualizado. E também com as informações que nós não podemos perder de vista, né, sobre como preencher, né, os nossos registros de semanário, né, sobre a nossa rotina, ação do professor, os materiais utilizados, né, habilidades e ampliação das propostas aí. Então, continuamos aqui registrando as habilidades, né, que vocês já estavam registrando, né, no semanário, com o código, né, alfanumérico da BNCC e o registro de conteúdo. Então, aqui nós não tivemos mudanças de registro, a gente vai continuar fazendo as mesmas anotações, o mesmo registro que nós já estávamos fazendo, né, no nosso semanário. Né? Então, não houve mudança. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aqui ao nosso registro de semanário, principalmente as nossas coordenadoras que estão chegando agora, vocês podem estar entrando em contato aqui com a gente, tá, meninas? E no nosso reflexivo também, não perder de vista, né, as nossas
perguntas norteadoras aqui, né, que é muito importante. Lembrando da nossa última orientação que nós tivemos na nossa reunião anterior, né, que é nessa primeira parte aqui, é sempre o registro do professor. Esse foco aqui é do professor, né? E a folha de trás aqui, o reflexivo da semana, é o registro sobre a criança. É o que a criança registrou. Então, aqui vai aparecer tudo o que a criança fez. Fala da criança, ação da criança. Então, essa parte aqui é sobre a criança, ações da criança. Então, aqui, para que serve o reflexivo? Para que a gente registre ações da criança. Então, aqui precisa aparecer o que a criança fez, como a criança agiu, como foi a fala e ações da criança. E aqui pode e deve aparecer nome da criança, ações da criança, fala das crianças, né? Então, aqui e parte que fala sobre a criança, né? Então aqui a gente não reproduz ações do professor, mas assim ações e fala da criança no nosso reflexivo. E aqui eu posso escolher uma, né, duas ou mais, né, propostas significativas da semana, né? Então vai da proposição do professor. Mas assim, o interessante é que, né, se destaque uma ou duas ações aqui, né, proposta da semana, para que seja descrita. E essa folha, né, que segue a mais também, e vai depender de cada professor, né? Tem professor que gosta de escrever bastante, escrever um pouquinho a mais, então é uma folha que segue, né, a mais aí, né, para registros pertinentes do professor. Tanto, né, para essa parte da frente aqui, né, quanto para complemento também do reflexivo do professor. Obrigada. Opa, peraí que o negócio agora foi um pouquinho demais aqui. E os registros de conteúdo, né? Então, os registros de conteúdo, né, para facilitar, né, para vocês, não houve mudança também, nós vamos continuar registrando da mesma forma, conforme estávamos fazendo, né? Localizaremos, né, qual é a habilidade, né, qual é o objetivo de aprendizagem dentro dos campos de experiências que a proposta contempla, para podermos estar registrando e trazendo depois qual o conteúdo que vocês vão estar registrando. E dentro do planejamento que seguiu para vocês, né, já está descrito, né, vai trazer para vocês já dentro, né, qual é o objetivo de aprendizagem, já está dentro do planejamento. Então, o planejamento ele já segue para vocês completo, né? Vocês vão localizar dentro do próprio planejamento qual é o objetivo que está contemplado na proposta, tá? Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês só vão fazer o movimento de localizar essa habilidade, né, e transformar em conteúdo, como a gente já estava trabalhando, tá? Então, já está tudo completinho dentro do próprio planejamento que foi enviado para vocês, tá bom? Bom, meninas, né? Então, é isso, né? Espero assim que vocês tenham compreendido, mas se ficou qualquer dúvida, né, em relação ao planejamento que vocês receberam, nós estamos aqui à disposição, seja via WhatsApp, seja via e-mail, não fiquem com dúvida, tá? Entre em contato conosco, tá? Vamos enviar para vocês o link de validação, não se preocupem em relação aqui com, né, com o QR Code, que a gente vai enviar para vocês o link que fica mais fácil para vocês estarem respondendo, tá? Deixa eu só voltar aqui, peraí, só um segundinho. Deixa eu voltar aqui para ver o rostinho de vocês, né? Espero que vocês tenham compreendido. Não tem aqui conosco, tá? Não fique com dúvida. Eu sei que, né, que quando as coisas mudam um pouquinho, é normal que a gente fique um pouquinho, né, perdida, né? Mas nós procuramos fazer aqui da forma mais prática possível para estar facilitando para vocês, né, o planejamento. Mas se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Se não, eu gostaria só de pedir para vocês a gentileza de vocês abrirem as câmeras para a gente poder fazer o registro do nosso encontro, por gentileza. Você faz de frente para nós, né? Abriram. Meninas, por favor, abrir as câmeras. Sei Adelaide, mãezinha ainda fechada. Acho que agora vai mudar. Lucia ainda fechada. Adelaide, que a minha câmera não está abrindo. Ah, tá. Obrigada, meninas. Só um segundo para a gente registrar. Mais uma, tem alguém falando. Peço Prontinho, meninas, tá? Agora eu vou parar Deixa aqui. eu dar um bom dia, amiga. Peraí. Não para ainda. Tá. Deixa eu dar um bom dia para elas. Sai dessa parte. Vou voltar no normal. Bom dia, meninas. Tô aqui, viu? Dando suporte pra Gi. Tô com saudade de vocês também. Sei que tem carinhas novas. Sejam todas muito bem-vindas. Que Deus abençoe esse ano letivo. Amanhã também teremos um encontro. Quem tem a parte de 4 e 5 anos do infantil da EMEI. E nos vemos amanhã, viu? Um grande abraço para todas, tá? Isso aí, amanhã é dia de EMEI, menina. Aí a gente só inverte os papéis. Aí quem vai estar na retaguarda serei eu, né? Mas sempre juntas, né? Bom, meninas, se vocês, né, então não tem nenhuma dúvida, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando. Mas, né, a gente sempre sabe, né? De repente vocês preferem perguntar no privado, né? Mas tudo bem, estou aqui, tá? Só quero sempre lembrar que a gente está sempre aqui à disposição de vocês, tá? Não fiquem com dúvida, tá? Perguntem, não fiquem com dúvida para poder depois passar as informações corretas para os professores de vocês, tá bom? Tá? Qualquer coisa, lembre-se que estamos à disposição, tá? As nossas carinhas novas, né? Como lembrou a Bel aqui, sejam muito bem-vindas, tá? Logo teremos o nosso encontro presencial, aí poderemos dar o nosso abraço, né? De boas-vindas aí a todas vocês, tá? Até o presente momento eu recebo o nosso abraço virtual, né? E muito obrigada aí pela participação de vocês. Vamos enviar por e-mail também a gravação, amiga. Isso. Bom, lembrando, né, que foi, né, gravado, né, então a reunião. Então, se alguém, porventura, não conseguiu participar ou de repente não pegou as informações na íntegra, né, aí a gente pode estar enviando para vocês posteriormente, né, a gravação da nossa reunião, tá bom? Então, o momento agora é de agradecimento, né? Muito obrigada a todas vocês, né, pela participação. Daqui a pouco vai seguir o link de validação da presença para vocês, então é importante que todas dê o retorno, né, da nossa reunião para que a gente possa posteriormente pensar nas próximas também, né? Seja
reunião, ou seja, nas temáticas também, né? Então é muito importante a participação e a validação de vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todas, um grande abraço e mais uma vez lembrando, não fiquem com dúvida, qualquer coisa, estamos aqui à disposição de vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.